qualquer coisa, eu peço licença, então, para vocês, né, para a gente iniciar a gravação dessa aula, né, espero que ninguém tenha nenhum problema, né, que a gente consiga gravar até para depois disponibilizar, né, que é um combinado que a gente sempre tem aqui, né, da gente gravar as aulas para que fiquem disponíveis, para que as pessoas possam revisitar a gravação, também para as pessoas que não podem estar conosco agora de forma síncrona, né, então já estamos iniciando a gravação. Então, boa noite a todas e todos, espero que estejam bem, com saúde. De minha parte, representando aqui com muita alegria o Departamento de Formação e Práticas Educativas, eu gostaria de agradecer primeiramente a colega Ivanir e a colega Mariana por essa feliz parceria. Estou muito contente em poder trabalhar com vocês, essas duas pessoas tão valorosas, essas pessoas defensoras do bem público, defensoras da coisa pública, essas servidoras públicas maravilhosas, comprometidas com a educação. Não poderia deixar de registrar minha alegria, minha felicidade nessa parceria com vocês, obrando aqui de forma mais periférica, né, pessoal? O protagonismo é todo da Ivanir e da Mariana aqui na organização, né? O departamento está auxiliando aqui no que pode auxiliar, né? Porque a gente também tem outros ciclos, tem vários ciclos acontecendo, né? E estou muito feliz aqui pela parceria. Que coisa boa trabalhar com vocês duas, Ivanir e Mariana, estou muito feliz. Então, desejo as boas-vindas a todas e todos, que possamos ter um bom curso, que a gente possa aprofundar os debates, né, sobre EJA, sobre a temática, né, desse ciclo, e qualquer coisa é só chamar que eu estou à disposição aqui para ajudar no que for necessário para que esse curso seja muito exitoso, e eu tenho certeza que ele vai ser de grande valia. Então, agradeço muito e me coloco à disposição. Uma boa aula a todos e todas, um bom curso e tudo de bom. Boa noite a todas, todos. A Eliane sempre muito modesta, né? Ela ajudou muito nessa organização, então nós trabalhamos em conjunto, todas nós três, né, muito envolvidas em todo esse trabalho. Também agradecemos muito, Eliane, a tua parceria, é muito bom trabalhar contigo sempre. Desejo boas-vindas a todos. Como fala boa noite aqui? Eu não sei. E onde é o chat? Aqui embaixo. É alguém que tem que fechar o microfone. É uma alegria para a gente, né, ter as pessoas todas aqui, né? Muita gente se inscreveu nesse ciclo de formação. Esperamos que vocês aproveitem muito esse momento de formação, esses encontros, né? São 4 encontros, nós vamos estar até novembro com vocês e vamos dar todo o apoio, né, se for necessário. Eu esqueci de me apresentar, acho que é a interrupção. Como a Mariana já tinha falado inicialmente, meu nome é Ivanir Ribeiro, eu estou à frente do Departamento de EJA, Ensino Técnico Integrado, é um departamento criado recentemente no IFES, e para nós é uma conquista muito importante, né, porque ter um departamento de EJA no IFES, que é o único do Brasil, né, nos orgulha muito, e a gente pretende, né, com essa conquista também, dar maior visibilidade à EJA, fazer mais processos formativos, ampliar nossa oferta, e a gente está trabalhando muito para isso. E essa parceria com o Departamento de Formação e Práticas Educativas, com o projeto EGPT, a gente tem conseguido fazer um trabalho mais articulado. Então, também desejo, né, que todos aproveitem muito. Agradeço a Maria Hermínia, né, que foi minha orientadora no doutorado, a Ângela, as intérpretes também, que a gente considera muito importante ter intérpretes nesses momentos formativos, porque a gente garante acessibilidade.
Então, espero que todos aproveitem, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, e estamos aí para auxiliar no que for preciso. Obrigada, Mariana, obrigada, Eliane. Bom, gente, boa noite, então, a todos e todos. Como já foi dito, para nós é uma enorme alegria estar iniciando esse momento, tendo aqui companheiras, né, de luta aí da EJA, tanto do ponto de vista que vão fazer a formação, quanto pessoas que estão aqui conosco acompanhando essa formação. A EJA ela é parte de uma luta que perpassa os diferentes espaços em que a gente atua, e que bom a gente poder contar, né, com as nossas colegas da UFSC, enfim, rever e reencontrar Maria Hermínia, né, rever também, reencontrar a Ângela. Queria aqui dizer que, como já foi colocado, né, nós estamos diante de 2 departamentos que foram criados no contexto da nossa gestão. Um departamento voltado à educação de jovens e adultos, ensino técnico integrado, um departamento de formação, que são pautas muito caras a todos nós. Então, materializar isso em termos de estrutura, a gente acredita que também é uma conquista da educação de jovens e adultos, porque a gente vive já há mais de um século de campanha em campanha, de processos que são muitas vezes provisórios, e a EJA não consegue se efetivar do ponto de vista da política pública e avançar nesse sentido. Então, ter estruturas é algo que a gente deve celebrar, né? Queria aqui cumprimentar Eliane, cumprimentar a Ivani, que estão à frente desses 2 departamentos tão importantes, a Mariana, que está à frente desse projeto, que é justamente a parceria com a rede estadual, para a gente poder avançar, inclusive, com a EJA em Santa Catarina, cumprimentar a Fernanda, e dizer, né, que a gente está numa semana abrindo um ciclo de formação, uma semana depois que nós finalmente aprovamos a política de educação de jovens e adultos do Instituto Federal de Santa Catarina. Nós estávamos desde 2018 com o documento parado, né, para avançar, e por vários motivos, como acontece com a EJA foi ficando para depois, né? E a gente, desde o início da gestão, tinha esse compromisso, e agora temos uma política de educação de jovens e adultos, assim como fizemos a revisão do documento orientador da EJA, assim como criamos as comissões, a Comissão Permanente de Educação de Jovens e Adultos do IFSC, saindo da perspectiva de uma comissão vinculada apenas a programas específicos que eram muito vulneráveis do ponto de vista da mudança de governos, criando núcleos de EJA nos campos, né? Então, fazer esse ciclo justamente nesse momento para nós é de motivo de muita alegria. É um momento em que a gente também ainda celebra, né, o aniversário da nossa revista EJA em Debate. Muito orgulho a todos nós, e que aqui muitos de vocês contribuíram e seguem contribuindo conosco com essa revista. Uma revista que agora, né, tem o conceito B1, que foi uma conquista também da EJA, do IFSC. Uma revista que tem, enfim, uma equipe mínima, inclusive com uma editora, bolsista, com uma estrutura que a gente conseguiu também efetivar nesse tempo recente. Dizer que a gente tem muitas expectativas com o novo governo. Temos feito debate com a CECADI, com o MEC, com a CETEC, com colegas de outros institutos federais para um diálogo de fortalecimento da EJA-EPT na rede federal. E a Ivani tem sido muito protagonista, né, junto com outros colegas, nesse debate, e temos muitas expectativas de poder avançar com projetos que possam, de fato, levar adiante tanto a formação quanto novas ofertas de educação de jovens e adultos, né? Como é o caso do projeto EJPT. Na semana passada também, a gente teve uma reunião de diretores aqui em Florianópolis,
recebemos 52 vagas de concurso, e dessas 52 vagas de concurso, nós priorizamos campos que vão ofertar EJA e ensino médio integrado. Então, pelo menos 2 campos vão receber vagas nesse sentido. Um dos campos que vai receber vaga, inclusive, já se disponibilizou também para isso, porque a gente entende que a gente precisa também fortalecer e direcionar para aquilo que é a oferta estratégica da rede federal, dos institutos federais. Então, é isso, né? Não vou me alongar aqui muito, mas dizer que esse ciclo de formação, portanto, faz parte desse esforço nosso de trazer a EJA, né, para o lugar que ela merece ter, que é um lugar de destaque e que demanda da nossa instituição toda a nossa atenção. Então, muito obrigado a todos que estão aqui conosco, que estão nos acompanhando online, e a gente segue aqui à disposição enquanto Pró-Reitoria de Ensino, enquanto Reitoria do IFSC, para levar adiante a educação de jovens e adultos. Muito obrigado. Professora Maria Hermínia, Ângela, podem iniciar. Palavra comigo, então? Só um pouquinho, com licença, professora, eu quero só tirar uma dúvida. Todo mundo consegue enxergar a Daniele, que é a nossa intérprete de Libras, nesse momento? Todo mundo consegue enxergar? Tranquilo. Sim. Então, tá joia. Então tá, boa aula para todo mundo. Obrigada, Mariana. Deixa eu só... Isso aqui. Então, boa noite a todos e a todas, né? Agradeço ao Adriano nesse lugar que é estar na Pró-Reitoria de Ensino, né? Grande responsabilidade, grande desafio, né? E muito feliz, né, desse lugar poder ter alguém, um parceiro de luta dos fóruns de EJA, né? Então, alguém que também está na militância, né, pela educação pública de qualidade, né, pelo direito da educação a todos e a todas, né. Então, obrigada também, com bastante alegria, né, que a gente recebeu o convite para integrar esse curso, né, ciclo de formação continuada, e nesse momento significativo, né, de novas esperanças em todos os sentidos e de luta de reconstrução, né, e é nesse sentido que a nossa fala vai apontar exatamente de tentar identificar o que nós temos hoje e o que a gente busca nessa reconstrução, que é um pouco isso que quando a gente apresenta, né, onde é que estão os sujeitos e trabalhar com a questão da demanda potencial. Então, no sentido que vem a nossa fala. Para quem, eu sou Maria Hermínia Lafim, tá? Aqui na frente a gente tem até aqui a fotinha de nós duas, depois eu volto para trás, né? Quem somos, então, né? Eu sou Maria Hermínia Laje Fernandes Lafim, eu sou professora aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina, mas ainda na ativa na pós-graduação, Estou na pós-graduação, no programa de pós-graduação em educação na UFSC, e atualmente estou pesquisadora visitante no programa de pós-graduação em educação na Universidade Federal da Bahia. Então, falo com vocês aqui direto de Salvador, né? Essa terra que me acolheu pela terceira vez e que eu gosto muito de estar aqui. Eu vou fazer a minha autoapresentação, né? Eu sou uma mulher loira, uso óculos, né? Estou com uma roupa verde e um brinco dourado, né? E é para que a gente possa também conhecer, né? E poder fazer essa autodescrição. Passo a seguir, então eu sou formada em pedagogia, tenho mestrado em educação pela Unicamp, doutorado pela UFSC, e coordeno o grupo de estudos e pesquisas em educação de jovens e adultos, né, do Centro de Educação da UFSC. Ângela, passo então para tu te apresentares, por favor, minha parceira do módulo 1. Boa noite, então, a todas, todos e todes. É uma grande alegria estar aqui. Quero agradecer a toda a equipe que tem dado todo o apoio para a gente. Sou muito grata também e fico honrada com esse convite em dividir esse trabalho, né, e compartilhar essa empreitada tão importante para pensar a EJA em Santa Catarina, no Brasil, quem são os sujeitos, né, dessa modalidade de educação.
sempre pensando que a gente vai em busca desses sujeitos concretos, né? Pensando nas suas materialidades, né? De trajetórias de vida, de sonhos, de desejos, de projetos, né? De frustrações, mas, sobretudo, que eles sejam sujeitos de direitos, né? E que tenham direito à educação. Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos ondulados, castanho claros, sou professora, estou vestindo uma blusa bordô, tenho um batom vermelho e brinco em argola de capim dourado. Sou professora na disciplina da EJA, no curso de pedagogia na UFSC, e pesquiso as relações raciais, no campo das relações raciais, mais especificamente a branquitude, né? Minha tese de doutorado, que está sendo concluída agora, né, nesse período, tá? Então, quero agradecer também a confiança da professora Maria Hermínia, de me convidar para estar nesse lugar, e dizer que eu tenho aprendido bastante com ela, e é isso, tá? Então, a minha área de debate, de conhecimento, eu sou formada em Ciências Sociais, Sociologia Política no mestrado, na UFSC, e agora o doutorado no PPGE, na educação aqui na UFSC. Então, eu desejo que a gente tenha um bom curso, que vocês gostem, que vocês participem e que a gente consiga ser bastante produtiva nos nossos objetivos aqui. Boa noite e bom curso para nós. Obrigada, Ângela. Vamos lá, então. Então, vocês já devem ter visto quando fizeram a inscrição, né? Então, aqui nós temos, né, o nome do curso, as datas em que nós teremos as aulas online, né? E síncronas, né, digamos assim. E nós vamos ter, então, o conteúdo também indicado, né? Que também está no Moodle, né? E também no Eventrês. E o nosso módulo, nós trabalhamos então com o módulo 1, né, que tem como pensar e olhar para quem são e onde estão os sujeitos da EJA, né, e qual é a oferta de matrícula nas instituições de ensino. Que é um pouquinho com esses dois binômios, digamos, que nós queremos lidar, né, sujeitos, quem são eles, onde eles estão, né, e como é que a gente lida, né, para aqueles que ainda não estão, né, como é que nós podemos trazê-los, né, para poderem estar na EJA, pensar a educação como um direito constitutivo. E nesse sentido, vamos buscar, então, né, alguns apontamentos para pensar as demandas potenciais de matrícula, e nosso olhar vai ser, vamos trazer alguns dados, Brasil e também Santa Catarina, né, como um lugar onde eu tenho pesquisado. Atualmente estou junto com a professora Giovanice, que também nos assiste aqui, estamos também desenvolvendo trabalho aqui na Bahia, mas inicialmente o nosso provocador, digamos assim, nosso mobilizador, a gente traz os dados de Santa Catarina para que a gente possa pensar coletivamente depois também nos outros estados com os participantes desse curso. E o lugar que nós falamos é exatamente esse lugar de professoras e pesquisadoras da EJA, das experiências de militância e dos processos formativos, né, que atuamos na busca de uma compreensão da EJA. Desculpem a galeria, Daniele, eu falo rápido, se estiver muito rápido, por favor, me peça para ir mais devagar, eu esqueço. Bom, vamos lá então para o debate de hoje. Nós temos lá no Moodle, e enquanto você não acessa, quem sabe a gente tenta, eu peço para as meninas enviarem depois no Eventrês, tá? Um plano de estudos do módulo que está organizado, está no início, ele está no início do Moodle, tá? E está organizado em 3 semanas, né? A aula online e os textos de embasamento e um fórum de debates, né? Vocês vão ver que tem um conjunto de textos, não se assustem, são 5 horas no primeiro módulo, mas os textos é para que vocês possam ter material
o máximo possível para a gente poder trazer para as discussões. Mas são textos que já serão trabalhados nas aulas, né? Então, inclusive, em alguns textos a gente indica quais são os trechos que nós trouxemos, né? E podemos, onde se aprofunda determinados conceitos que nós vamos trabalhar aqui. Na segunda semana, uma videoaula, um vídeo de depoimento de estudantes, né? E os textos de embasamento também, um fórum. E no final vocês vão encontrar 2 videoaulas, né, uma para cada texto, e a solicitação de um envio de uma atividade final, né, de uma pequena atividade final, mas voltada à realidade de cada um de vocês, da instituição de vocês, da experiência de vocês. Mediante esses princípios filosóficos e éticos, a questão problematizadora, né, que a questão problematizadora na realidade é essa, né, quem são e onde estão esses sujeitos, né, qual é a oferta de matrícula nas instituições de ensino, né, nós pensamos apresentar a fala, né, as nossas falas, olhar as desigualdades geradas no contexto e pós-pandemia, né, o Adriano falava agora da reconstrução que a gente está necessitando fazer em torno das políticas públicas, o panorama da demanda de escolarização no Brasil no contexto da EJA, neste momento, e também da matrícula, qual é a matrícula que se tem, e primeiro os olhares às questões dos sujeitos, né, então trazer contribuições sociológicas acerca da juventude da EJA, fala que a Ângela vai tomar, depois na sequência que ela vai apresentar, e ela vai continuar com essas discussões acerca dos sujeitos e das sujeitas da EJA na próxima semana, né, com a aula assíncrona, com uma videoaula. E tentamos estabelecer alguns diálogos com os professores aqui no ciclo, né? Eu tinha colocado um fórum de debates lá no Moodle, mas como todos nem estão não tendo acesso, a gente de repente deixa aqui no nosso bate-papo mesmo o nosso diálogo, as questões de vocês, ok? Então, vamos lá. Então, esses são os 2 textos da aula de hoje, dessa parte que eu vou apresentar, né? É o texto, um artigo escrito com Cássia Chalá e Patrícia Barcelo Martins, minhas orientandas, né? Cássia já defendeu, já é doutora, que se chama Resistência e Esperanças em Freire, reflexões acerca da educação de jovens e adultos no período da pandemia, e porque neles a gente traz os dados da demanda potencial e de matrícula nesse contexto, e um texto que traz os dados mais atualizados, que é um relatório de pesquisa ainda em andamento, né, mas é o que foi produzido até o momento, que se chama Escolaridade da População Jovem, Adulta e Idosa em Santa Catarina e as demandas potenciais de matrícula, né, pensando nessa dimensão do direito constitucional ao descaso político, né, que foi o que a gente tem vivido e tem nos incomodado bastante. Vamos lá, é importante olhar para esses dados, né, tentar a materialidade do concreto, porque aquilo que a gente vê no primeiro momento, né, a realidade ela se apresenta na aparência e ela não se discute, a gente não consegue apreender, né, as suas dimensões, ela não é transparente. Por isso que é necessário ter uma atitude científica e desconfiar das verdades ou das falsas verdades que estão postas na realidade, né, aquilo que parece imediato, que está na aparência. Então, é fundamental que a gente descortina um pouco essa aparência, porque num primeiro olhar, essa aparência, mesmo que seja percebida como injusta, a gente está olhando e está verificando, olha, é injusta nem todos terem escolaridade de 12 anos no Brasil, né? Mas a gente aceita, a gente tem uma aceitação passiva, né? E é a partir dessa não aceitação passiva que nós trazemos esse trabalho, essa fala de aula, essa aula de hoje. Porque quando a gente tem essa aceitação passiva, essa naturalização, acaba se reafirmando e se reforçando as desigualdades sociais e econômicas, as opressões, a morte, a doença pandêmica, e a gente acaba estimulando posturas conservadoras e negacionistas, né? Porque exatamente é próprio desse processo conservador afirmar, né, que não há outro modo de ser e de ver as coisas, né? E aí acaba deslegitimando a sua essência, né? Porque essas falsas verdades acabam se instalando como naturais, imutáveis e fetichizadas, né? Então, como por exemplo, é normal que uns passem fome, é normal que uns tenham morrido pela pandemia, né? É normal que uns não tenham escolaridade, que eles sejam excluídos, que a gente possa perder direitos sociais e trabalho. Não, afinal de contas é normal do momento atual. E a gente precisa romper com esse olhar, né? E tentar trazer, né? Olhar para as coisas em sua essência, né? Descortinar essa realidade, desnaturalizá-la, né? E esse é um processo constitutivo da educação, como já nos diz, de educação e da conscientização, né? Eu
trago Paulo Freire aqui, né, que é esse nosso processo educador de buscar uma pedagogia como prática de liberdade, né, como uma prática emancipatória. Então, acho que olhar para essa realidade nos ajuda na busca dessa prática como liberdade. E aí a questão que a gente traz é, perante o aumento das desigualdades sociais, exigências sociais e educativas, questionamos onde estão nossos estudantes e potenciais estudantes da EJA. Esse é um problema que a gente tem muitas vezes na EJA, né, Marinaide, né, Giovanice? Quer dizer, a gente sabe que tem uma demanda, mas a gente não sabe como chegar até eles, né? E é um pouquinho que esse trabalho de pesquisa, esse garimpo, que a gente está tentando verificar onde é que estão esses sujeitos efetivamente, né? Bom, vamos então para o primeiro texto, né, particularmente no trecho, né, que eu situei, que é os estudantes da EJA no contexto atual das desigualdades sociais, e aqui na minha fala, né, a partir desse texto, mas que já com atualização de alguns dados, porque o texto foi escrito, foi publicado em 2021, então hoje a gente já traz algumas atualizações. Vamos lá. O que a gente percebeu no contexto da pandemia e pós-pandemia, né, em relação às desigualdades sociais? Gente, eu não consegui fechar o meu WhatsApp aqui, ele vai ficar apitando para vocês. Deixa eu ver se eu conseguir fechar. Ele vai apitar aqui de vez em quando, desculpem. Ele está instalado aqui, eu não consegui desinstalar. Vamos lá. Nós vamos verificar, né, que já isso, a gente traz um dado aqui de 2010, uma reportagem da Folha de São Paulo 2020, né, onde ela dizia que a taxa de desemprego, né, ela na comparação com 2024, com 2014, né, nós vamos ter então uma taxa menor de desemprego, mas aqui o que nos interessa é olhar que já teríamos uma taxa de 12,6 milhões desocupados. Vejam, lá em cima fala de taxa de desemprego, aqui fala de milhões de desocupados, né? Então, veja que esse é um conceito diferenciado que ele faz diferença para compreender onde é que estão nossos sujeitos estudantes, o que eles estão vivendo, do que eles têm, em sua maioria, onde é que eles estão. E esse conceito entre desemprego e desocupado, acho que é bastante importante. Espera isso que eu tenho que pôr aqui, passar adiante. Bom, e aí nós vamos ver, né, que desses que estão ocupados, né, nós temos o aumento do trabalho informal. Então, vejam, o trabalho informal avança para 41,3% da população ocupada. Então, vejam, o conceito de emprego some daqui, né, e nós vamos ter o quê? As ocupações profissionais. Então, nós vamos ter aqueles que trabalham também na informalidade, eles contam como população ocupada. Então, o problema é que na população ocupada, a gente perde o quê? Perde direitos sociais, perde salário, e nós vamos ver o que mais que a gente perde com essa noção. Esse é um dado de 2019, né, que contava com 41,3% da população, dizia o IBGE. Então, novamente o texto, lá trazendo que o Brasil em fevereiro de 2020 tinha 12,3 milhões de desempregados, né? Acho que esse é um elemento importante, né? Opa, o que aconteceu aqui? E o que é importante quando a gente olha, né, em relação às pessoas que trabalham na informalidade, né? O que são considerados, né, trabalhos informais, né? Quem são aqueles trabalhadores que são considerados informais? São os trabalhadores sem carteira de trabalho, sem empregador, sem CNPJ, atuam por conta própria, são trabalhadores familiares, né, e muitas vezes sem direitos sociais. Então, nós vamos ver que dos 93,4 milhões de trabalhadores em 2019, 38,4 milhões de pessoas estavam no trabalho informal, né? Então, acho que esse é um dado, 3,84% de milhões de pessoas em termos de Brasil, é um dado bem significativo. O trabalho informal ainda ele é visto, né, como uma fonte de renda que ajuda na sobrevivência, no pé de meia, mas ele sempre percebe que possibilita que as pessoas ajam, né, de acordo com a sua formação, ou se ela existe, né, ou com o seu propósito de vida, né? Mas pelo menos é uma questão que marca que as pessoas que vivem na informalidade acabam ganhando menos, né, por não ter a carteira assinada, por não ter os direitos sociais garantidos. Um outro elemento, né, e as reportagens nos traziam, né, que os empregos informais foram os mais vulneráveis à crise da pandemia, da pós-pandemia, né? Então a gente verificou isso, que muitas vezes eles não conseguiam nem se proteger,
né, em termos de proteção à vida, de fazer o isolamento social, porque eles precisavam sobreviver, né, precisavam sobreviver e levar comida para casa. Então, não era só a sobrevivência ao vírus, mas era a sobrevivência mesmo à fome, né, e isso é uma questão que foram as pessoas que mais ficaram vulneráveis à crise da pandemia. E aí, quando a gente olha para essa questão da informalidade, vamos tentar olhar e ver, né, se quando a gente olha para esses trabalhadores na informalidade, se efetivamente eles têm uma relação com os nossos processos educativos, né, com os nossos processos na educação de jovens e adultos e na EGPT. Então, essa é uma síntese dos indicadores sociais de 2020, que eles traziam, então, um percentual de 41,6%, né, em 2019, né, de vivência na informalidade. Vocês vão ver que tem algumas diferenças entre percentuais, dados, que depende muito de onde eles são levantados, né, e qual o momento que eles são levantados. Mas o que a gente pode ver uma certa fidedignidade é quando eles são próximos, eles não são distantes, né, e é esse elemento que nós precisamos considerar. O que a gente pode olhar, então? Que nesses 39 milhões de pessoas, quando a gente vai olhar para a questão, o requisito escolaridade, nós vamos ver que a maior parte das pessoas que estão na atividade informal, né, 62,4% dessas pessoas estão sem instrução ou com ensino fundamental incompleto. Então, desculpem, mas isso fala para a gente da EJA, né? Esses, com certeza, fazem parte também dessa demanda potencial da educação de jovens e adultos. E aí, a desigualdade se reitera mais ainda quando a gente olha para as questões raciais, né? Quando 47% dessa população em situação de informalidade é identificada como preta e parda, né? Enquanto que a branca corresponde a 34,5%. Então, quando a Ângela depois vai nos trazer discussões voltadas às questões raciais, o quanto é importante, né? O que tem a ver, né, que relação é quando a gente pensa as questões voltadas à educação de jovens e adultos. Ainda, as atividades mais realizadas foram os serviços domésticos, com 72,5%, a agropecuária com 67,2% e a construção com 64,5%. E uma das questões importantes também, principalmente a questão racial marca também aqui, é que em relação ao valor da remuneração, né, dessa população ocupada, né, informalmente, a população branca ganhava em média 69,3% mais do que a preta ou parda. E já a remuneração dos homens era 12,7% maior que as mulheres. Aqui nós temos, então, um quadro dos estados, né, de informalidade em 2020. Vocês vão ver que depois ele diminui um pouco em 2023. Eu vou trazer um pouquinho mais para frente. E conforme isso, que agora é 2022, entre o total de pessoas ocupadas, o trabalho informal corresponde, de acordo com a metodologia do IBGE, a 40,1% e 50,4% na metodologia ampla, né, o que corresponde a 45 milhões de pessoas, né, trabalhando de forma informal, trabalhando por conta própria, né. Uma outra questão, esse é o dado também 2021-22, né, o comparativo, né, de número de pessoas na informalidade e na formalidade, né, nós vamos ver então em escuro, aqueles que estão trabalhando empregados, digamos assim, e aqueles que estão no trabalho informal, né, com 45,2, né, e na formalidade 46. Então, vejo que estão muito próximos, né, então há uma desigualdade bastante grande aqui para a gente observar quando a gente olha para essa questão da desigualdade. Aqui também uma reportagem da agência CIBIC, né, e ele traz, inclusive, para quem trabalha com a construção civil, com os cursos de construção civil, acho que é importante essa reportagem, porque ele vai fazer depois uma análise sobre esses dados, e vai dizer que aqui o percentual de informalidade no Brasil, aqui trazia 68%, vejam, né, mas quando se olha para as regiões, né, tem lugares que chega a 80%, né, o que é importante é verificar o quanto que esses dados, né, trazem que essas pessoas acabam também com uma remuneração mais baixa.
Aqui eu trago um quadro que eu fiquei curiosa, lendo essas reportagens, buscando IBGE, etc., né? Se os dados nos trazem um número de trabalhadores informais de 39,3%, né? Eu tenho transformado isso em números, né? Em milhões de pessoas, né? E nós vamos ver, então, 39,3% milhões de pessoas, né? Quem seriam, então, os desempregados? 9,3%, que é o que se conta agora, né? Corresponde a 10 milhões, né? E aqueles com carteira assinada, 35 milhões. E aqui ainda ficam 8,8% de outras percentagens, né? Então, acho que para a gente tentar ver onde é que estão as pessoas, do que as pessoas estão sobrevivendo, que tem muito a ver quando a gente pensa tanto na educação de jovens e adultos e também na educação de jovens e adultos EPT, né? Com educação profissional e trabalho articulado. Aqui nós temos uma outra imagem por as pessoas ocupadas, né, por faixa etária. A gente vai ver que de 20 a 40, 49 anos, né, há uma ocupação maior dessa população. Então, tem a distribuição. E aqui nós temos, então, né, que a taxa de desemprego abre 2023, né, em 80,4%, menor nível em 8 anos, mas não resolveu aquela questão se eles estão na ocupação informal ou não, né? Então, quando se fala de desemprego, inclui, mesmo o conceito é outro, desemprego, inclui também aqueles que estão na informalidade. Então, isso tem 9 milhões de pessoas, segundo a PNAD, né? Que não está muito longe do que nós temos aqui, né? De desempregados, 10 milhões de pessoas, né? Então, os dados são próximos. Aqui nós temos, então, a cor da PNAD do segundo trimestre de 2023, né? Então, o Brasil consta aqui com 39,2% de trabalho informal, né? Vocês estão vendo que diminuiu um pouco em relação aos anteriores. E aqui tem uma questão que eu acho que é uma reportagem de Santa Catarina, mas acho que precisa ser pensado em todos os estados, né, onde essa reportagem vai, eu fui lá também no IBGE olhar também os dados, conferir os dados, né, porque eu gosto de verificá-los, que os trabalhadores informais ganham menos e são prejudicados, e aqui reitera aquele dado, né, mesmo que Santa Catarina é o que tem menor dado de informalidade, em 26,2%, nós ainda vamos ver que nós temos 34,6% desses trabalhadores sem os 12 anos de escolaridade. Então, vocês vão ver o quanto pouco Santa Catarina hoje atende à educação de jovens e adultos. Então, acho que esse dado de escolaridade para nós é bastante importante, né? E principalmente são aqueles que têm instrução ou estão sem instrução com ensino fundamental incompleto. Gravem esse dado, essa etapa de escolaridade. Bom, é nessa dimensão que nós passamos, então, para os dados, né, do relatório, porque traz dados agora mais atualizados. Agora eu fui tentar ver onde é que eles estão, afinal de contas. Vamos lá. O que eu estou chamando de demanda potencial, né? E a pergunta é, nós temos um panorama dessa desigualdade social, as desigualdades sociais não a gente está tentando fazê-la diminuir, mas elas aumentaram. Como é que a gente fala que a EJA vai acabar? Esse geralmente é o discurso que a gente tem nas escolas, por gestores. Não vamos abrir turma, vamos fechar a turma porque a EJA vai acabar. Como que a EJA vai acabar, gente? É isso que eu quero olhar para esses dados aqui. E os estudos vão indicando que há uma grande demanda potencial não atendida e atualmente aumentada, que é isso que eu vou mostrar nessa pesquisa aqui. Bom, isso aqui se trata, então, desse relatório de pesquisa, né, cadastrado no SIGPEX da Universidade Federal de Santa Catarina, é uma pesquisa nova de junho, então a gente está ainda no início, e a gente busca aqui a compreensão de uma concepção de EJA, né, vista como um direito constitucional, e é como um direito subjetivo aos estudantes. Então, o direito constitucional significa que as redes têm a obrigatoriedade da oferta dessa escolaridade, mas é um direito subjetivo aos estudantes, né, que demandam a necessidade e o desejo do próprio sujeito, da própria sujeita, frequentarem escola, né? Mas, como ele é um direito público, ele é, acima de tudo, uma obrigação do Estado em garantir a sua oferta. Bom, com essa concepção,
há necessidade que as instituições públicas, tanto do legislativo como do executivo, né, assumam o reconhecimento dessa questão legal, a EJA como educação básica, e, portanto, essa população como demanda dessa escolaridade. E isso é importante, ao pensar a EJA como educação básica, é romper com aquela lógica que está, muitas vezes, também nas diretrizes, né, aqueles que estão fora da idade para estudar, né, que estão buscando fora da idade. E eu venho discutindo, não é fora da idade, nós estamos aqui aprendendo, não há idade para parar de aprender. Agora, é um direito, a educação é um direito que é da infância e que devia ter sido garantida para esses sujeitos quando eles eram crianças e jovens, mas também é um direito deles, mesmo sendo adultos, né? Porque a Constituição garante esse direito. E aí a gente desloca, né, da responsabilidade do próprio sujeito em não ter estudado, né, mas por ser marcado por um conjunto de elementos sociais que o acabou excluindo, né, que acabou não permitindo que ele estudasse, né, quando crianças ou jovens, mas que também precisa ser garantido quando jovens e adultos. Então, acho que mudar essa concepção, trazer essa concepção de EJA que a gente está defendendo, está trazendo aqui também no curso. O que a gente chama como o público potencial da EJA? Então, de acordo com a legislação, são aquelas pessoas de 15 anos ou mais de idade que não têm instrução e que não completaram o ensino fundamental, e aqueles maiores de 17 anos que não completaram o ensino médio, embora tenham completado o ensino fundamental. E aqui lembrar aquilo que eu já disse antes, né? No entanto, as pessoas com mais de 17 anos não estão obrigadas a frequentar a escola. A obrigatoriedade escolar é de pessoas até 12 anos, né? Até 12 anos de escolaridade, né? Isso que eu estou trazendo. Isso significa que é uma demanda espontânea, no sentido que as pessoas podem ou não optar por estudar. E é isso que as pessoas dizem, não há demanda espontânea. Só que tem um X da questão, é que a própria legislação determina que o poder público seja ativo na identificação da demanda real por EJA. Então, por isso, a importância dessa pesquisa e do curso, do trabalho, tentar buscar e olhar para essa questão, para essa demanda real por EJA, né, de tentar descortinar a essência e não ficar apenas na aparência. Então, o que a gente vai olhar aqui? Uma demanda potencial são aquelas pessoas que não têm 12 anos de escolaridade, né, que não concluíram, aqueles acima de 15 anos que não têm ensino fundamental e acima de 17 que não completaram o ensino médio. Vamos lá. Aqui nós temos um primeiro quadro, é um dado de 2019, e essa tabela do IBGE, né, esse gráfico do IBGE vai nos mostrar o nível de instruções das pessoas com 25 anos ou mais. Então, trazia com 6,4% das pessoas sem instrução, ensino fundamental incompleto com 32,2%, ensino fundamental 8%, ensino médio incompleto 4,5%, ensino médio completo 27,4%, ensino superior incompleto 4% e ensino superior completo 17%. O que nos diz esse gráfico para nós? É que nós vamos ver, se a gente somar, né, esses percentuais, né, nós vamos ver que 51,1% da população de 25 anos ou mais não tem os 12 anos de escolaridade. Né? Acho que isso é um elemento importante, né, para a gente considerar e ver do nosso desafio no campo da EJA. Aqui, quando a gente vai, então, para o IBGE 2019, nós vamos verificar que são mais de 141 milhões de pessoas adultas acima de 25 anos. Aqui, essa pesquisa toma acima de 25 anos. E nós vamos ver que desses mais de 141 milhões, mais ou menos, nós vamos ter 68,998 milhões pelo IBGE de que não tem essa escolaridade. Então, nós estamos falando de 70 milhões de pessoas que não têm os 12 anos de escolaridade. Né? Isso é um número bastante, metade dessa população adulta, né, que está levantada ali, não tem os 12 anos de escolaridade. E a gente consegue refinar um pouquinho mais isso. Opa, o que não está passando adiante? Opa, agora foi um monte, só um pouquinho, vamos voltar. E aí, quando a gente faz o cruzamento desses 70 milhões, né, com a diminuição que a gente teve, número de matrículas, nós vamos ver, então, temos aqui desde 2017 para cá, né, que há um número, a diminuição dessas matrículas. E a gente diz, mas por que a diminuição? As pessoas não estão procurando? Eu acho que as pessoas não estão nem sabendo que eles têm esse direito. Eles não estão nem sabendo que há
uma oferta de EJA. Quem sabe programas como Segunda Chamada, quem sabe possa mostrar para a população que eles têm também esse direito, que eles têm que eles podem e que podem exigir sim do Ministério Público e das redes públicas de ensino a oferta da escolarização. E quando a gente olha, né, então, de 70 milhões, as redes atendem apenas a 2 milhões e 900, e em 2023 já está 2 milhões e 600. Então, nós temos que ter um trabalho ativo, né, para a busca desses sujeitos e para que esses dados possam aumentar. Aqui nós vamos ver, né, a matrícula em EJA, ensino fundamental, e aqui mais para o tom de azul, verde mais azul, de ensino médio. Então, os dados são efetivamente assustadores. A gente atende apenas a uma parcela mínima dos mínimos do público potencial. Recebi agora, antes do curso, né, essa chamada, da Folha de São Paulo, trazendo exatamente essa diminuição de matrículas, né, novamente aqui a gente verifica os dados apresentados antes, né, e a analogia é Desmantelando o Brasil, de Paulo Freire. Em crise, educação de jovens e adultos tem o menor número de matrículas em 16 anos, né? Então, o desmantelamento que nós tivemos em termos de Brasil, em termos das políticas públicas, vale lembrar que no último governo, a única política pública foi o ENSEJA, né? O Exame Nacional de Certificação da Educação de Jovens e Adultos. E isso é jogar no sujeito a sua responsabilidade, quer dizer, oferto o ENSEJA, mas eu não preciso ofertar a política, que é a própria escolarização. E muitas vezes até as próprias tentativas das ofertas na IAD, né, desobrigando propriamente as redes públicas de ensino, quando na realidade a Constituição traz essa obrigatoriedade. E aí um outro dado importante é que, por que essa matrícula também vem diminuindo? É porque houve uma redução do financiamento para EJA, assim, gritante, né? Essa diminuição da matrícula vai se articular às desigualdades aguçadas pela pandemia, mas também não é isso, até ao próprio financiamento destinado à EJA, né? Segundo o Pinto, os recursos federais destinados para a subfunção EJA saem de um patamar de 1,8 bilhões empenhados em 2012 para mísero 8 milhões em 2020, uma queda de 95,56%. Então, como é que a gente vai ter matrícula se nós não temos também financiamento? E ainda a reportagem do Porvir vai dizer, então, que uma verba que ultrapassava de 1 bilhão, que chegou a 1,8 bilhões, segundo o pesquisador, ela foi reduzida em 2013 para 68 milhões, em 2018, ela era mais de 1 bilhão em 2013, foi para 68 milhões em 2018, e em 2021 apenas com 7 milhões. Então, a coisa está feia mesmo, e a gente precisa de toda uma reconstrução em prol da educação como um direito subjetivo e de garantia da oferta por parte das redes públicas de ensino. Quando a gente vai, então, agora, para cruzar um pouquinho esses dados, vai olhar, então, com os dados do censo escolar, do relatório dos dados do censo escolar, nós vamos ver quem é que está atendendo a EJA em termos de Brasil, né? Nós vamos ver que as redes municipais atendem a EJA no ensino fundamental, particularmente na zona urbana e rural. As estaduais atendem EJA, ensino fundamental e ensino médio, mas com maior força no ensino médio urbano, e que ainda há uma atuação pequena da rede federal, mesmo que essa atuação seja um pouco maior no ensino médio. Então, acho que são dados que a gente começa a olhar por onde é que a gente tem que trabalhar, né? Quais são as instituições que a gente precisa enfatizar e desenvolver um trabalho. Aqui nós vamos ver que pelas metas do Plano Nacional de Educação, 2014-2024, a gente vai atender a meta 10, que determina que nós tenhamos, né, 25% das matrículas de EJA no ensino fundamental e no ensino médio, né, e de triplicar as matrículas de educação profissional, mas que nós estamos bem longe de atender, né? Então, vocês vão vendo que, ao invés de aumentar, elas vão diminuindo, né? Então, acho que tem grandes contradições entre a meta e a própria oferta. E aí a gente tem que cruzar pelo contexto da pandemia, não só isso, mas também pela diminuição do financiamento à própria educação de jovens e adultos. O Adriano falou, né, que estava com o documento, eles estavam com o documento lá guardado desde 2018, né, que agora que a gente está conseguindo implementar e trazer algumas políticas.
Quando a gente olha também no mesmo relatório, no resumo técnico do censo escolar, nós vamos ver que tem uma questão fundamental para ver quem são os sujeitos. Nós vamos ver que temos 50% são jovens, né, acima, com menos de 30 anos, são 50,3%, e desses jovens, digamos, são homens, 55% são homens. E que acima de 30 anos, a maioria são mulheres, né, 58,9%. Então, aqui nós temos a distribuição também desses dados, por isso a importância de discutir, né, esse olhar interseccional, né, a questão de classe, raça, gênero e a questão geracional como um elemento importante de olharmos quem são os nossos sujeitos de origem e onde é que eles estão. Então, uma outra questão bastante séria é voltada à questão cor-raça, né? Nós vamos ver que, em termos de Brasil, né, a raça preta ou parda tem uma preponderância, né? Então, como as desigualdades vêm se reforçando, né, com 77,5% no ensino fundamental, a palavrinha fundamental aqui comeu um pouquinho, e 69,3% no ensino médio. Então, nós temos uma questão voltada à questão de raça, etnia, de discutir com bastante ênfase ao pensar as questões das desigualdades sociais e o nosso papel como a EJA, como uma política de ação afirmativa fundamental. Bom, agora, nessa parte final da minha fala, eu vou trazer, então, uma análise da escolaridade da população jovens e adultos em Santa Catarina, cruzando, né, dados de matrícula, e assim trago, como eu disse antes, trago Santa Catarina no sentido de exemplificar o que a gente precisa fazer nos demais estados também. Acho que esse é um trabalho futuro, talvez pelos fóruns de EJA, né, eu e a professora Giovanni já estamos com um grupo de estudantes aqui da UFBA fazendo na Bahia também, cruzando os dados da matrícula na educação de jovens e adultos, né, a partir do censo escolar, e também olhando as demandas potenciais de matrícula. Como é que a gente chegou até esses dados? Nós não temos ainda, né, em junho de 2023, ainda não temos também todos esses dados do censo escolar. O censo escolar demorou bastante e nós não temos os dados de escolaridade da população lá no IBGE, né, não no censo escolar. E nós resolvemos, então, trabalhar com uma plataforma que são as estatísticas do eleitorado do Tribunal Superior Eleitoral, que nos informa a escolaridade da população por cidade, por bairro. Ele consegue fazer essa por zona. Na realidade, ele vai nos apresentar por zona, né, mas que nos permite trazer alguns cruzamentos, né, entre idade, situação civil, só não traz a questão racial, né? Eu acho que eles não atualizaram, conseguiram ainda atualizar essa questão. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos, então, cruzar, né, em termos de Brasil, aqui eu vou trazer Brasil e Santa Catarina, os dados da população, né, pelo censo, e também os dados, tá, das pessoas que estão cadastradas no TSE. É importante ver que esses dados foram alimentados em julho de 2022, né? No entanto, a plataforma vai sendo atualizada cotidianamente, a partir do momento que entram novos eleitores, né? Então, esse dado, se vocês forem olhar hoje lá, ele com certeza vai ter uma variação já neles. Bom, então, eu vou trabalhar com essa população de 203 milhões de pessoas, 203.062.512 habitantes, né, conforme o IBGE divulgado agora em 2023, e fazer o cruzamento daqueles que eu posso considerar, né, como adultos, né, como jovens adultos e idosos, porque os eleitores, embora a gente possa saber que nem todos estão cadastrados como eleitores, tem isso ainda, mas nós temos pelo menos uma amostra significativa dessa população. Então, como pessoas acima de 18 anos e uma parcela de jovens de 16 e 17 que optam por votar antes de 18 anos. Então, nós vamos ter uma população de 156.135.701 habitantes. Se vocês lembrarem que quando eu trouxe o dado, né, de pessoas acima de 25 anos, eram 144 mil. Então, esses dados a gente pode fazer um cruzamento e dizer que há uma proximidade entre eles, uma fidedignidade entre eles.
Quando a gente olha para esse quadro de escolaridade, nós vamos cruzar, então, né, verificar as pessoas, o TSE identifica como analfabeto, as pessoas que estão em estado de analfabetismo, ler e escrever, ensino fundamental completo, ensino fundamental incompleto e ensino médio incompleto. E atrás também vocês viram que tem o ensino médio completo e também o ensino superior completo e incompleto. Mas o que nos interessa para analisar os 12 anos de escolaridade é até o ensino médio incompleto, né? E aí nós vamos verificar que não só os 70 milhões que tínhamos anteriormente, esse número é maior, até porque aqui a gente pega a partir de 16, 17 e 18 anos para cima. Então, nós vamos ter quase 90 milhões de pessoas que não têm os 12 anos de escolaridade. Eu posso até pensar aqui que, olha, tem pessoas que de repente já cadastraram o título há mais tempo. Bom, nós temos um recadastramento recente, então, mas mesmo assim é um dado que a gente precisa cruzar com aqueles 70 milhões de pessoas, e que aqui nós temos um dado bem significativo que a gente pega, então, os sujeitos de 18 anos em diante. E aqui nós vamos ver onde é que estão nossos gaps maiores. Nós vamos verificar que, quando a gente soma, tá, que são nas categorias de analfabetismo, de ler e escreve, ensino fundamental incompleto, nós vamos ter mais de 53 milhões de pessoas que não concluíram o ensino fundamental, né? E mais de 36 milhões que não têm o ensino médio incompleto. Isso já nos dá um panorama de onde que a gente precisa trabalhar, né? Por onde que a gente precisa trabalhar. Então, desses mais de 89 milhões, quase 90, não tem os 12 anos, isso corresponde a 57,29% da população identificada no TSE, dos 156 milhões. E ao fazermos o cruzamento com a matrícula, que é 2.962, era em 2021, nós temos, 2021, 2022, eu acho, uma busca ativa de 86 milhões, mais de 86 milhões de pessoas, em que a gente precisa desenvolver essa busca ativa, porque a gente atende, em termos de Brasil, apenas 3,31% dessa demanda. É muita gente, né? É assustador. E quando a gente vai para Santa Catarina, cruzo novamente esses dados, eu vou ter, então, do IBGE, 7.609.601 habitantes, né, e do IBGE, do TSE, eu identifico, não estão como adultos, 5.489.658 pessoas, né, para identificar a escolaridade deles, e vamos verificar que nós constamos dos 5 milhões e poucos, dos 5.489.000, quase 3 milhões não têm os 12 anos de escolaridade, né? Isso maravilha, a gente pensa, né? Mas nós temos muito o que fazer também por lá, não é? A gente pode pensar, mas temos que olhar para esse dado efetivo, que nós temos uma demanda de 52,23%. E se nós tivermos, né, a diminuição do número de matrículas em Santa Catarina, que era de 51.878 pessoas em 2022, nós atendemos apenas 1,84% dessa população. Não chegamos nem perto, quase metade do que o Brasil assusta. Isso é desastroso, isso é assustador, gente, né? Por isso a importância da gente olhar para as realidades e tentar verificar que nós temos, que a EJA não vai acabar, não. Nós temos um trabalho enorme, gigantesco para fazer no âmbito da EJA. Aqui, então, eu consegui cruzar na pesquisa, tá, por regiões. Isso está no texto, e aqui também vocês vão ver que se repete o mesmo dado do nacional, né, onde nós temos, aqui inverte um pouquinho, desculpem, tá certo, um número maior, né, de demanda é no ensino fundamental. Então, acho que a nossa atuação precisa ser forte, quase igual lá em Santa Catarina ao ensino médio, mas o ensino fundamental também sai na frente igual no nacional, repete mais ou menos a mesma lógica. E aqui também tem, então, por região, de organização por região, não vou estar além disso aqui. E acho que esse último quadro, acho que é bacana, tá? Que ele vai identificar, a gente está agora destrinchando esses dados, mas se vocês virem, né, quando a gente olha a categoria analfabetismo, ler, escreve, ensino fundamental incompleto, né, nós vamos ter que, a idade começa a subir a partir de 30 anos em diante, de 25 a 29. Então, vejo que tem muitas pessoas, quando a gente pensa que já deu conta da universalização, nós temos muito o que fazer ainda, né? Até pessoas de acima de 21 anos, ainda esse número está bastante significativo.
Esse aqui é Santa Catarina, tá? Não é Brasil, nós não chegamos ainda a pensar Brasil. Bom, e se a gente vai olhar nas vagas EGPT, nos institutos, né, nós vamos ter um número bastante baixo, até pelos percentuais, aqui nós temos 500 pessoas mais ou menos, né, em Santa Catarina, em vários cursos, e provavelmente nos estados vai se repetindo, né, então, a gente não traz aqui, mas acho que futuramente é o nosso trabalho também de olhar como é que os estados estão nesse momento ofertando a questão da EJA e EGPT. E a busca mesmo, né, de tentar ampliação, né, de ampliar a meta, né, dos próprios institutos federais também e nas redes estaduais da EGPT pelos ProEja como uma demanda bastante significativa. Nesse sentido, eu deixo aqui, né, como pergunta, qual o compromisso da gestão pública e das redes de ensino frente às demandas da oferta de EGPT? Bom, nós vimos que tem uma demanda gigantesca, que ela tem marca, que ela tem lugar, que por essa pesquisa a gente consegue, eu consegui ali, por exemplo, mapear por região, então isso é possível por região mapear, e a gente precisa saber onde que a gente precisa investir, né, no financiamento público para atender essa demanda, para fazer a chamada pública efetiva dessa demanda, a busca ativa desses sujeitos, né, que a gente sabe que é uma demanda gigantesca. Né, e a pergunta fica, como contrastar os números e percentuais obtidos nas pesquisas com a baixa oferta de matrículas na EJA e a queda dramática de financiamento destinado à EJA? A decretação automática de que a EJA deva acabar? Não há procura e não há demanda para essas matrículas? Por quê? E esses costumam ser os argumentos, então, de vários gestores para não investir em políticas de EJA, né? Principalmente para evitar a contratação de quadros efetivos de carreira docente. Né? O Adriano disse, né, que o Instituto vai abrir concurso exatamente para professores atuarem no ProEja, o que é uma boa notícia, porque acho que é um âmbito que a gente precisa investir bastante. E não é só isso, nas universidades a gente precisa olhar para isso, e nós sabemos disso, né, Ângela, né, Marinaide, né, Giovanice. Nessa direção, a abertura de novas matrículas tem exigências de números altos para a constituição de turmas. Isso é uma outra questão, o fechamento de turmas, porque exige que tenham números altos de matrícula. Só que ninguém faz a chamada pública. Como é que a gente vai ter se não há investimento nessa chamada pública dessa população ativa? Mas, pelo contrário, o que a gente tem vivenciado é o fechamento de turmas, de polos, alocando em poucos polos nas cidades, e retirando tais turmas de perto das residências ou do trabalho das pessoas, né, e que isso efetivamente os impossibilita de participar na EJA. Nesse sentido, finalizando com essa fala, né, de um texto, então, daquele texto que eu situei aqui, escrito por minhas duas orientandas, que é um silêncio, sim, intencional e estrutural de políticas de Estado em relação a essa dívida social, ao se deixar em segundo plano os processos educativos para pessoas jovens e adultas idosas que formam uma grande parcela da população que não tem os 12 anos de escolaridade. Os dados gritam para romper esse silêncio, para descortinar aquela falsa aparência, e apontam para a necessidade evidente de investimentos e ações em políticas públicas voltadas à educação de jovens e adultos, incluindo a chamada pública busca ativa como indutoras da demanda para uma oferta adequada para que a população possa buscar o seu direito à escolarização básica. E para isso é que a gente pode buscar, né, o seu reconhecimento enquanto defesa da universalização da educação pública, gratuita e de direito. Volto a perguntar, qual é o nosso compromisso como educadores e como gestores das redes públicas de ensino, dos institutos federais, frente às demandas da oferta de EJA e da EGPT? Essa fica a nossa problemática, né, para depois a gente conversar sobre isso. Muito obrigada, e passo a fala, então, para a Ângela, para começar a pensar um pouquinho algumas das categorias que os dados revelam, né, quando a gente pensa esse olhar interseccional, né, e aí já vai falar um pouquinho começar já a falar um pouquinho sobre eles. Obrigada, Ângela, passo então para ti, eu vou passando adiante os slides. Vou fechar meu microfone. Sim, obrigada, professora Hermínia, por essa fala tão linda, tão potente, que aponta caminhos bastante desafiadores, né, que nós, como educadores e instituições, temos pela frente, né. Bom, então, eu vou falar no sentido de trazer contribuições sociológicas acerca das juventudes, né, para pensar justamente quem são esses sujeitos que estão na EJA, né?
a gente sabe, as pesquisas têm apontado que nos últimos anos tem ocorrido uma juvenilização da EJA, né? E o fato de eu focar mais nas juventudes aqui não quer dizer que a gente não considera os adultos, né? Mas o foco aqui é um pouco pensar as juventudes na intersecção com raça, classe, gênero, condições de deficiências, né? Todas essas diferenças que produzem, né? Todas essas condições que produzem essas juventudes concretas no Brasil. Pode ir passando, professora. Porque depois a gente vai trabalhar quem são esses adultos e idosos, tá? Então, é o pontapé inicial hoje, tá bom? Isso, é o pontapé inicial, nesse primeiro módulo. Pode ir passando, professora, para mim. Então, a sociologia tem uma sociologia muito específica, né? Que vai tratar das juventudes, né? A própria chama, então, a sociologia da juventude. É assim que ela vai olhar, então, ampliando o foco de análise para além dos critérios biológicos e etários comumente usados na definição de juventude, né? A sociologia, ela rompe um pouco com essa questão mais de senso comum, né, de olhar para a juventude. Então, ela parte do pressuposto de que a juventude é uma construção social, cultural e histórica, e que significa dizer que cada época, cada local, cada cultura produz elabora uma noção de juventude. Pode passar, Maria Hermínia. E alguns pressupostos que estão nessas definições é que a primeira noção que ganha maior relevância para a gente entender a juventude na sociedade moderna e moderna contemporânea são justamente essas questões de classe, gênero, trabalho, educação, raça, condição de deficiência, né? Nunca estão separadas. Quando a gente separa, né, ou isola essas condições, a gente não vai ter condições de ver esses sujeitos na sua totalidade, né, o que é tão importante para a gente compreender quem é esse grupo social, né, que não é um grupo social homogêneo, não é um monolito, né, é heterogêneo. Ele é feito, né, de várias variáveis, de condições, e que a gente, então, precisa ter essa leitura mais avançada, desvelar essa condição para compreender quem são esses sujeitos jovens na sociedade brasileira. Sobretudo, a juventude da classe trabalhadora, né, periférica, preta, que tem baixo nível de escolaridade, mas que também tem ali uma potência, né, que as próprias pesquisas têm demonstrado, que essa juventude, ela tem gritado nos últimos anos, né, ela tem se manifestado, ela tem se colocado muito ativa, apesar de todos os processos de violência que também, sobretudo, a juventude negra e periférica tem sido alvo, né. Pode passar, professora. Então, olhando, né, para essa juventude e ampliando o foco de análise, a sociologia ajuda a gente a entender que ser jovem é ter condições que permitam viver e experienciar a juventude sob as mais diversas condições sociais e culturais, né? Então, se a gente for analisar um jovem homem, branco, estudante, sem deficiência, ele vai viver uma experiência da juventude, né? Se nós vamos analisar um jovem negro, estudante, e que não necessita trabalhar para prover os seus sustentos ou de sua família, nós vamos ter outra experiência de juventude, né? Esse jovem, ele viveu uma outra experiência de juventude, ou vive. Um jovem com deficiência, né, que não tem condições, por exemplo, de acesso a uma escola, de acessibilidade física, que não tem acesso a transporte, né,
já vai produzir uma outra forma de viver essa juventude, né? Geralmente, a maioria dessa população jovem está alijada desses direitos, né? Pode passar, professora. Então, há um momento que a sociologia da juventude, né, a história da sociologia da juventude é uma história bonita, né, assim, de acúmulo sobre estudar esse grupo social, né, aqui eu não vou tratar disso, mas ao longo dos seus estudos, a sociologia, então, ela vai entender o jovem como uma preocupação social, mas também como uma problemática sociológica, né? Como preocupação social é alvo, digamos, ela se torna objeto de políticas públicas implementadas pelo Estado, as quais oferecem, ou deveriam oferecer, né, suporte institucional para esse segmento que vive uma condição de transição. Como uma problemática sociológica exige da sociologia, né, como ciência, oferecer um exercício crítico sobre a questão juvenil, né? A sociologia, ela desenvolve isso, e por isso que ela rompe com dados naturalizados, com essa condição mais de faixa etária, né? Então, vai construindo a juventude a partir de diversos lugares e condições, tempos, locais, enfim, né? Então, a gente tem que não se pode trabalhar com um conceito único de juventude, mas sim com uma multiplicidade de condições juvenis, que não são muitas, já que são, né, muitas diversas as formas sociais de conflito e solidariedade, envolvendo jovens que vivem um momento biológico e social transitório e, portanto, provisório para o estabelecimento de relações estáveis, né? Pode passar, professora. Então, no final da década de 20, início da década de 30, o estudioso Karl Mannheim, ele é o primeiro estudioso, o primeiro pesquisador que vai se ocupar da juventude na sociedade moderna, né? Então, lá em 43, ele faz a sua primeira análise que toma, assim, um vulto mais de peso e que se populariza no meio acadêmico, né? Então, o que ele vai dizer? E aí a gente já vai, a partir desse estudo dele, né, a gente já vai percebendo como que a juventude é um objeto no sentido de raciocínio, de explicação sociológica, de compreensão crítica, né, nesse sentido, né, um foco de estudos, né. Ele vai dizer que a juventude ela não é progressista por natureza e nem reacionária, né? A juventude e também não é conservadora, né? Não tem um potencial, mas ela tem um potencial de refletir sobre a herança social, que a gente costuma muito dizer, né? E o senso comum de pensar que a juventude é sempre contesta, né? Ou ela é progressista, ou ela é reacionária, conservadora, né? No entanto, os estudos vão dizer que não, que vai depender muito da forma como a sociedade, cada sociedade vai lidar com a juventude. O que a sociedade vai oferecer para esse grupo, para essas juventudes, para esses grupos, né? E as juventudes, então, vão respondendo também ao que eles recebem, né? No entanto, tem um potencial, sim, de refletir sobre essa herança social. Pode passar, professora. Então, ele também vai mostrar que, de uma perspectiva geracional, a juventude indica uma dinâmica entre as gerações, né? Existe uma dinâmica entre as gerações, de modo que estas selecionam ou realizam uma espécie de inventário em termos de o que se quer cultivar e o que se quer romper em termos de cultura e valores, né?
o que querem superar, o que querem manter em relação às gerações passadas da sua, né? Então, essa dinâmica produz conflitos geracionais, porque a juventude traz um potencial de contestação, né? Então, ela, a partir dessa ideia, ele vai demonstrar que ela é também uma caixa de ressonância, no sentido de que as definições, as escolhas, as implementações que o mundo adulto faz, vai bater na juventude, né, de uma forma que a juventude... primeiro grupo mais vulnerável, no sentido de sentir essas transformações da sociedade adulta, é a juventude. Então, ele chama essa dinâmica do mundo adulto com a juventude como uma caixa de ressonância. E também vai dizer que a juventude é uma espécie de reserva, né? Uma reserva que cada sociedade tem, no sentido de alimento guardado na despensa e que a sociedade vai usar, fazer uso de acordo com as suas necessidades, né? E esse uso vai variar nos momentos de crise ou de pujança social. Pode passar, professor. Né? Então, ainda na contribuição de Mannheim, para a gente desmistificar essa ideia de que toda a juventude é revolucionária, né? Nós vamos pegar, por exemplo, 3 exemplos, né, aqui, de uma juventude que o movimento integralista, como uma juventude conservadora, um movimento integralista no Brasil, né, que foi o fascismo brasileiro. Depois nós podemos ter como exemplo a juventude hitlerista, como juventude conservadora, e atualmente nós podemos pensar o movimento Brasil Livre, né, o MBL, que demonstra que a juventude não é progressista por natureza, né? Então, isso já ajuda a gente a compreender que o mundo adulto manipula a juventude também. Os setores conservadores produzem as suas juventudes também, né? Então, nós podemos entender até aqui que a juventude possui, sim, uma margem mais ou menos manipulável. Pode passar, professora. Né? O Margulis e o Uresti vão trazer uma contribuição que eu considero fundamental e que não pode ser entendidas de forma isoladas, essas duas, que são os conceitos de moratória social e moratória vital, que é no próximo slide, né? A moratória social vão dizer Margulis e Uresti, desculpa que eu esqueci de colocar o Uresti. São 2 autores argentinos que vão estudar a juventude, né? A moratória social é definido por eles como um período de tempo que o jovem dispõe, mais ou menos prolongado, e com relativa despreocupação em relação ao trabalho e ao dinheiro. No entanto, os jovens dos setores populares empobrecidos, por carecerem de tempo, trabalho e dinheiro, não usufruem da moratória social, por estarem excluídos dessa condição de privilégio, não permitida de igual forma a todos. Assim, a juventude deve ser percebida e considerada levando em conta sua classe social, sua geração, seu gênero, sua cultura e sua raça, a gente pode acrescentar. Enfim, são as condições históricas que definem a especificidade dessas juventudes, né? Pode passar, professora. Bom, e a moratória vital, para eles, seria, então, diferente da social, porque a vital é comum a todos os jovens. E ela é critério universal, portanto, apresentada pelo autor como sendo o capital energético, um certo plus que o jovem tem, que um certo crédito temporal relacionado à sua vitalidade biológica do corpo e que depende da idade, sim.
tornando-se assim um critério de distinção entre os jovens e os não jovens, né? Então aqui a gente poderia colocar em polos diferentes, né? O que diferencia um jovem de uma pessoa mais velha é essa moratória vital, que é esse plus a mais dado por esse crédito temporal, esse capital energético que o jovem tem e que os mais velhos não possuem mais, né? Eles vão perdendo. E aí, dependendo da condição da moratória social, né, um jovem pode perder muito mais cedo, dependente da sua condição de classe, raça, trabalho, por exemplo, inserção num mundo de violência, né, sendo alvo de violência, ele vai perder muito mais cedo a moratória vital, quando não perde a vida, né? Então, a partir dessas duas noções que se complementam, que não podem ser olhadas de forma separadas, qual a juventude ou quais juventudes da sociedade brasileira está mais vulnerável ou não ao direito de ser jovem, né? A gente pode perguntar. E aqui eu acho que a professora Maria Hermínia já traz várias pistas para a gente pensar, né? Que tem aí essa juventude que não tem o ensino fundamental completo, né? Que não tem os 12 anos de escolaridade como um direito constitucional e subjetivo. E quando a gente aprofunda muito mais a nossa análise pelos marcadores raça e racismo, que hoje depois a gente vai ver ao longo das nossas aulas, né? Que é o maior elemento estrutural que produz a morte da juventude, né? Quando então a gente vai trazer o marcador raça e racismo, as desigualdades se aprofundam ainda mais, né? Então, não considerar a raça é a gente negar aqui uma noção, né, de compreender a totalidade dessa juventude. Não é só uma parte, a gente não vai entender a própria totalidade da juventude se a gente não considerar a juventude preta e parda, indígena, num Brasil, num país que é racista. Pode passar, professora. Então, pensando os sujeitos concretos da EJA, né? O Miguel Arroyo vai dizer que, historicamente, os sujeitos são sempre os mesmos, né? Desde o Brasil colonial, ao longo das gerações, eles foram se reproduzindo, né? Eles foram herdando, de modo que hoje nós temos também aí uma juventude muito grande, milhões de jovens periféricos, pobres, pretos, com deficiência, né? Mulheres e homens que estão à margem desse direito constitucional, né? E as pesquisas apontam esse fenômeno novo, que é a juvenilização da EJA. Então, que elementos estruturais eu provoco vocês a pensar que atuam na produção desse fenômeno, né? Que está matando a juventude, que está alijando desse direito à educação, né? A gente sabe que são vários determinantes, né? Mas a gente vai aqui abordar dois que recaem especificamente sobre a juventude negra, porque ela é o maior alvo. Isso não significa que nós estamos desprestigiando ou desconsiderando a juventude branca, de classe trabalhadora, né? Mas aqui é porque, de fato, nós vamos ter que nos debruçar e dar atenção, sobretudo, para essa ideia da branquitude, essa noção, né, que é uma ideologia, né, que acompanha o racismo e que opera na sociedade brasileira desde os tempos coloniais. Pode passar, professor. Então, segundo Schupman, a branquitude é uma construção ideológica de poder, ou seja, os modos pelos quais os brancos se constituem enquanto seres superiores, né? Os brancos tomam sua identidade racial como norma e padrão, exemplo da lente pela qual você olha os outros enquanto racializados, mas não conseguem ver a si mesmo. Então,
o grupo branco na sociedade brasileira se coloca como norma, né? Coloca a sua identidade racial como norma e padrão e é herdeiro dos privilégios materiais e simbólicos de gerações passadas ou não, mas acessa as posições, os lugares de poder, os espaços decisórios na sociedade brasileira e interdita a os negros, os pretos e pardos, né, indígenas, a acessarem esses lugares. Pode passar, professora. Aqui nós temos um exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo com os desembargadores, né? Vejam, essa foto é uma foto de homens, sobretudo de homens brancos, acho que tem uma ou duas mulheres ali, essa foto ela diz muito sobre a materialidade da branquitude nas instituições. E quando eu falo de acessar lugares de poderes e lugares onde se dão os processos decisórios numa sociedade, né, eu estou falando disso. Nós, pesquisadores das relações raciais, estamos falando disso. Só volta um pouquinho, professora Hermínia, no slide anterior, que eu esqueci de chamar a atenção para a foto, por gentileza. Né? Que ali no slide anterior era um curso de medicina, formandos de um curso de medicina, né? De tempos atrás, ali antes das cotas, né? Antes das cotas raciais, aqui a gente vê uma estudante negra, né? Se a gente for pegar pela cor, né? Então, é isso que significa quando falar de branquitude, né? É não dar a possibilidade de acesso, de acessibilidade, de direito à população preta, parda e indígena. Pode passar, professora. Pode passar também. Então, a branquitude vai trazer a ideia de privilégios materiais e privilégios simbólicos, né? O que seriam os privilégios simbólicos? Essa superioridade naturalizada da branquitude, né? A ideia de que a inteligência é atributo dos brancos, a ideia de que a beleza, o padrão de beleza é o padrão branco, né? Branco, loiro, magro, a ideia de progresso, civilização, do branco, do europeu, né? A ideia de alta cultura, e essa ideia de conteúdos, né, que os brancos possuem, então, conhecimentos, conteúdos, enquanto que os outros grupos racializados, que a branquitude racializa, porque não se considera uma raça, né, não seriam portadores dessas qualidades. Pode passar, professora. Quanto aos privilégios materiais, nós podemos pensar os privilégios de acesso, né, porque acaba se tornando privilégios. Ao invés de ser direitos, nós trabalhamos com privilégios, porque hoje nós podemos falar, né, de que o acesso à habitação, o acesso à hipoteca para casa própria, enfim, para imóvel, o acesso à educação, oportunidades de emprego e transferência de riqueza e renda, constituem privilégios materiais que são praticamente pertencentes somente aos grupos brancos, né, à população branca brasileira. Pode passar, professora, né? E aí, a professora Nilma Lino Gomes vai dizer que opera na sociedade brasileira uma pedagogia da crueldade, justamente por esses motivos de que o jovem negro é alvo de violência, né, de todos os tipos de violência. Mas ela está também chamando a atenção para os homicídios, né, da juventude negra. Então, vai olhar para esse extermínio da juventude negra
E aí eu pergunto para vocês, deixando essa preocupação, né, essa provocação, melhor dizendo, a educação se preocupa com essas questões, né? Ser negro é um determinante para que a violência incida com mais força sobre essa parcela da população. De cada 100 pessoas que sofrem homicídios no Brasil, 71 são negras. Jovens e negros do sexo masculino continuam sendo assassinados todos os anos como se vivessem em situação de guerra. Veja, todos esses jovens que são mortos, né, que são assassinados, são sujeitos concretos, né, e são público potencial da EJA, né, são sujeitos em potencial da EJA. Esses dados são dados do Atlas da Violência de 2017, tá? Pode passar, professora. Ao se analisar a evolução das taxas de homicídio, considerando se o indivíduo era negro ou não, entre 2005 e 2015, verificamos 2 cenários completamente distintos. Enquanto, neste período, houve um crescimento de 18,2% na taxa de homicídio de negros, a mortalidade de indivíduos não negros diminuiu 12,2%. As políticas realizadas no período de 2005 a 2015, a violência letal recai com maior incidência sobre o segmento negro da população. Permite refletir quanto as políticas de ações afirmativas voltadas para a população negra ainda não se enraizaram no interior das chamadas políticas universais, ou seja, raça, cor deverão ser consideradas como dados e as políticas precisam ter intencionalidade de corrigir as desigualdades múltiplas, né? Pode passar, professora. Então, essa ideia de intencionalidade, eu acho que deve ficar para vocês, assim, para nós que estamos nesse debate, né? É necessário ter uma intencionalidade para que nós possamos avançar em demandas de políticas públicas, política de Estado para a EJA, né? Então, sobre essa pedagogia da crueldade operando, né, as jovens mulheres negras, com jovens mulheres negras, né, no contexto de violência, o índice de vulnerabilidade juvenil, a violência de 2017, ao trazer, aqui ficou um pouco esquisita essa frase, enfim, não tinha percebido. Ao trazer um recorte de gênero pela primeira vez, revela que as jovens negras com idade entre 15 e 29 anos têm 2,19 vezes, mais chances de serem assassinadas no Brasil do que as brancas na mesma faixa etária. Entre 2005 e 2015, a taxa de homicídios de mulheres brancas teve redução de 7,4%, enquanto a taxa de mortalidade de mulheres negras aumentou 22%. A incidência dos feminicídios recai sobre as mulheres negras, e o racismo é a macrocausa do extermínio da juventude negra. E isso tudo está no texto da professora Nilma Lino Gomes, que está como referência de leitura para essa aula. Pode passar, professora. Então, a pedagogia da crueldade exige do campo educacional o entendimento, a pedagogia da crueldade, ela vai nos desafiar no sentido de que nós, educadores, possamos, né, articular aspectos históricos, sociais e raciais presentes na vida da juventude negra, né, por ser mais alvo da violência urbana, do desemprego, aos riscos que o uso abusivo de drogas podem trazer. Então, essas questões todas estão conectadas com a educação, não estão descoladas, né, devem ser pensadas de forma sistêmica. Pode passar, professor. Então, refletindo a partir dessas questões, né, do racismo e da branquitude, é importante compreender que quando se nega o espaço, o trabalho, a saúde, a terra, o alimento, a educação,
nega-se o direito à vida, diz a professora, né, Nilma. A vida deveria ser o mais estruturante de todos os direitos, pois é um direito fundamental. E violar o direito à vida da nossa adolescência e juventude, ou juventudes, é condenar o nosso futuro à pena de morte. Então, eu pergunto, como que esse direito tem sido afetado pelo racismo, né, nessa sociedade brasileira? A gente viu aí. A educação se preocupa com essas questões. Há um silenciamento, há uma negação desse silêncio, que é mais grave ainda, né? Há uma negação do racismo e um silenciamento do racismo e do problema racial. Existe um princípio nos estudos da branquitude, né, que eles dizem o seguinte, do campo das relações raciais, que diz o seguinte: se tudo ocorrer na sua normalidade, no campo das instituições, enfim, vamos pensar aí as instituições, mas a gente poderia abranger para todos os espaços da sociedade brasileira. Mas vamos pensar as instituições educacionais aqui. Se tudo ocorrer de acordo com a sua normalidade, o resultado será racista. Essa frase, esse é um princípio, né, é um paradigma nos estudos das relações raciais. Porque é justamente isso, é pensar o enfrentamento do racismo institucional, operando, e aí já num nível, digamos assim, que os sujeitos já entraram na instituição educacional, de educação, né? E aí a gente é necessário mais aprofundamento para entender como que no interior das instituições opera, né, o racismo institucional, excluindo ou mesmo colocando para fora, né, fazendo com que os sujeitos se evadam, né, produzindo evasão escolar, né. Então, esse direito, o racismo afeta o direito à educação, também interditando, né, negros, negras, juventude periférica negra, dos espaços de poder, né? E aí a gente pode pensar também enquanto espaços educacionais, né? Pode passar, professora, tá? Então, a partir dos determinantes estruturais, o que podemos nós, professores, as instituições de ensino, né? O que a gente pode frente a isso, né? Ainda que as causas sejam estruturais, há muito que podemos fazer no enfrentamento dessas estruturas. A primeira questão é reconhecer os efeitos do racismo, né? Reconhecer que o racismo existe, sim, nós somos racistas, a sociedade brasileira é racista, né? E, sobretudo, aqui pensando nos brancos, né? Porque o racismo é um problema de todos, mas especialmente é um problema dos brancos e não da população negra, né? A população negra foi vista dessa forma, sempre problematizada, estudada e entendida como se o racismo fosse um problema da população negra. Hoje, os estudos apontam, problematizam isso através de intelectuais negros, pesquisadores negros, né, que se posicionaram, colocando a ideia de que o racismo é problema do branco, né? Não é o negro o culpado ou responsável. Então, o primeiro passo é reconhecer os efeitos do racismo, né? Isso tanto, se a gente pensar aqui, nós enquanto instituições, né? Na busca de onde estão esses sujeitos, quem são esses sujeitos, né? Elaborando aqui, pensando formas de trazer e políticas, né? Para trazer esses sujeitos para salas de aula, né? Trazer esses sujeitos potenciais para a EJA, quanto a partir do momento que eles entram para a instituição, né? A partir do momento que eles são nossos estudantes. Depois é não silenciar sobre a raça, né? Sobre a ideia de que o racismo é uma violência, é um crime, né? E que é necessário se posicionar, né? Também reconhecer que o currículo escolar abarca essas questões, né? É necessário que o currículo escolar
abarque as condições, né? A condição de raça, de gênero, reconheça que o racismo é crime e é violência, né? Se produz violência. E que a escola, a instituição, seja um lugar do exercício do direito à educação desses jovens, e não um lugar de produção de violências, né? Pode passar, professora. Não tem mais nada para passar, meu amor. Então, terminou, né? Bom, esse debate, né? Eu acredito que ele tem muito a provocar aí para vocês. Fiquem à vontade para perguntar, para trazer questões, né? Eu considero fundamental a gente reconhecer a dinâmica da ideologia da branquitude, do racismo, né, na seleção da juventude, né, na seleção de uma juventude que vai ficando cada vez mais excluída, né, dos processos de direitos às quais elas são sujeitos de direitos, né. Então, termino a minha fala aqui, não sei se eu passei muito o tempo, e estou totalmente disponível para a gente debater aqui, tá? Avançar no debate. Obrigada. Então agora a gente abre para debate, né? Quem sabe a gente abre uma rodada de inscrições aqui pelo chat, né? Pelo bate-papo, né? Ou se alguém quer falar, abrir a câmera e se posicionar. A gente pode fazer uma lista de inscritos ali no bate-papo e a gente pode ir ouvindo vocês também um pouquinho. Isso. Eu prefiro falar, Hermínia. Você pode me escrever e me dizer, mas eu prefiro do que escrever. Por favor. Então, vamos lá, Marineide. Faça as inscrições no bloco de 3 que a gente dialoga, tá bom? Você pode começar, Marineide, porque por enquanto não tem ninguém inscrito, então você pode começar. Então, boa noite a todos e a todas. Eu quero parabenizar a iniciativa do ciclo de formação continuada. Quero parabenizar a professora Ângela, falando sobre as juventudes, e a professora Hermínia, minha companheira de muitas e muitas lutas. Eu sou Marineide Freitas, da Federal de Alagoas, sou uma pesquisadora de EJA há bastante tempo, bastante mesmo tempo, e de EJPT desde que ela surgiu de 2005 para cá. Tem uma pesquisa financiada pelo CNPq, agora de 3 anos, que tem como foco EJPT. Então, a fala de vocês, né? A fala é muito provocadora, mas a gente não pode se estender. Então, Hermínia, você nos provoca quando as pessoas ficam dizendo que a educação de pessoas jovens e adultos irá acabar. As pessoas que dizem isso têm um conceito limitado de EJA só diante da escolarização. Nós somos maiores do que tudo isso. Se a gente for ver nas nossas pesquisas de EJA, a fala dos sujeitos me mostram conceitos de EJA que estão acima do que diz, né, a lei, né, a LDB, daquela forma ainda de idade própria. E também pessoas que não têm conhecimento dessa demanda que você mostrou, né? Demanda é uma palavra polissêmica, porque a Hermínia mostrou a demanda potencial e a demanda que está sendo atendida, né? E que estamos muito, muito, muito longe. Acho que a fala de vocês dá para nós de EJA e especificamente, né, de EJPT, dialogarmos tanto no âmbito macro, como o Ministério da Educação,
na proposta que Cláudia apresenta, ela apresenta da alfabetização à EGPT, né? Então, dá panos para mangas para isso e planejamento para redes. E eu diria, no caso, a rede federal, né? Que tem uma estrutura em cada instituto muito significativa para o atendimento. Vocês também nos fazem uma provocação sobre busca ativa. Eu tenho participado com o Instituto Federal de Alagoas, Campus Marechal Deodoro, de buscas ativas que esse instituto faz. E onde estão esses sujeitos? Buscas interessantíssimas, que envolve o egresso da EGPT e que envolve EGPT e que envolve professores, coordenadores pedagógicos desse campus de uma forma geral. Que vamos à rua, à feira pública, vídeos, está na rede com vídeos gravados por quem estuda, né? Todas essas questões que vocês fazem provocadoras. Nós não temos dados, Hermínia, eu acho que não, como a rede federal ou a rede estadual está fazendo essas buscas ativas. Uhum. Aqui em Alagoas ainda está muito fraca essa questão, porque esse contato, esse diálogo com a EJA do município e do estado é um processo, pode ser um processo de busca ativa. Como a gente sair, né, dos muros, dos campos e na busca, não é? Então, eu acho que essa é uma questão grande e provocadora. Quando você deixa, né, a pergunta sobre gestão pública e das redes, sobre tudo isso, envolvendo as juventudes, eu acho que tanto a gestão pública como as redes têm uma responsabilidade muito grande. E nós ainda temos, como você coloca, muito chão para isso. E o que eu tenho sentido nas minhas 5 pesquisas de EGPT é que há ainda um preconceito sobre esse sujeito que vocês trouxeram. Né? Sobre esses sujeitos que um pós-doutor, está trabalhando na EJA, eu não preciso de formação continuada. Né? Então, a gente tem falas sobre isso. Essa matéria que você trouxe da revista Piauí, né? A Maria Clara de Pierro, que todo mundo conhece, ela diz uma frase que eu anotei aqui. Ela diz que a EJA está causando um grande desgosto no Brasil. E Hermínia também fala num silêncio intencional. E Tânia Moura, há mais de 20 anos atrás, já fala num silêncio permitido. Então, eu acho que esse ciclo de palestra vai trazer desafios e deixo um desafio maior para Hermínia e Givanice. Por que vocês não puxam uma pesquisa em rede? Essa pesquisa que vocês estão fazendo aí. Vamos lá? Vamos fazer essa pesquisa em rede? Essa minha amiga, ela não desiste de trabalho. Eu e ela junto não dá para aguentar. É um bom desafio. A ideia já é começar... Você vai ter nossas cumplicidades em cada estado. Vocês não vão estarem sozinhas. Verdade. Eu acho, e nesse contexto, a gente pode envolver os fóruns. Mas já acho que vocês têm uma pesquisa na mão, um dado na mão, para nos provocar a uma pesquisa em rede. E vocês sabem, mais do que nunca, né? Mais do que nunca, a importância de uma pesquisa em rede que não vai nos dar um retrato, né? A gente tem que saber que o IBGE são atos declaratórios. Imagine se nós fôssemos atuar, que não é possível, como o INAF, né?
Esse dado que a Hermínia mostrou, eu acho que ele ia triplicar. E achei aqui a fala da Maria Clara. Ela diz textualmente: a EJA no Brasil tem um gosto amargo. Né? O que nós concordamos com Maria Clara. E dizer, Ângela, que ouvir você falar de juventudes na perspectiva da sociologia é muito importante, né? Porque nós saímos da etarização do biológico para o social. E quantos alunos que a gente nas disciplinas vai à rua, jovem, entrevistam aquele jovem, a concepção dele é de ser um adulto, um idoso, da responsabilidade que ele tem. Quantos idosos que a gente entrevista e o depoimento dele é de ser jovem, das juventudes. Então, esses desafios que vocês nos trazem, eu deixo outro desafio para vocês. Né? Pensarmos em busca ativa, a sairmos do muro, que não é fácil, pensarmos sobre essa rejeição da EGTT ainda nas redes federais, isso não é generalizado, né? Deixa uma pesquisa em rede e continuarmos nessa luta. Obrigada pelo privilégio de estar aqui e do aprendizado dessa noite. Muito obrigada, Marina. É um bom desafio, né? É um bom desafio. Eu não sei se tem mais alguém que tem mais perguntas, mas tem a Bruna, não, a Bruna, que ficou a 1000 aqui, mas acho que é a Fabiana, né? Ela faz uma pergunta sobre a questão das estatísticas de refugiados que o Brasil tem recebido, né? Realmente é um campo também para pesquisar. Eu estou com orientando no doutorado que vai entrar no próximo ano, o Marcelo. O Marcelo é um dos autores do texto da última semana e ele vai, inclusive, fazer uma gravação do vídeo, porque ele vai apresentar a demanda potencial dos trabalhadores da construção civil, né? E a gente vai trazer esse exemplo dele, porque nos ajuda a pensar também, de repente, alguns profissionais que vocês possam pensar como pertinentes nas regiões, né, quando ficam levantando a questão do mundo do trabalho dessas regiões. Então, o Marcelo, sim, ele vai começar a fazer o trabalho a partir do ano que vem, a partir exatamente com os refugiados que o Brasil tem recebido. Então, também é um campo, né? Nós temos muitas EJAs para fazer nesse âmbito, né? Júlia levantou a mão, a Júlia, e tem também aqui a Bruna, que também está com a cabeça a 1000, pensando possibilidades. E aí eu vou já, como o nosso tempo também está começando a se esgotar, vou deixar aqui, para quem não tem acesso ao Moodle, eu vou tentar compartilhar aqui, eu ia tentar compartilhar o Moodle, mas eu acho que eu não estou conseguindo, não vou conseguir. Mas eu vou deixar aqui quais eram as 2 questões que a gente lançou no fórum de debate para a próxima semana, tá? E agora o nosso contato, a partir de agora, vai ser via Moodle mesmo, via diálogo, né? No chat, nos bate-papos, nas mensagens. Mas vou passar aqui já a questão, já vou deixar aqui para a gente não... Se vocês quiserem copiar, porque no bate-papo a gente consegue copiar quais são as questões. Mas vamos lá ouvir vocês, e a gente pode permanecer um pouco mais, eu só não quero também extrapolar o horário de vocês. Júlia, por favor. Olá, boa noite, prazer. Meu nome é Júlia Monteiro, eu moro aqui em Urupema, na Serra Catarinense. Fui convidada aí pela professora Raquel para participar dessas aulas e, inclusive, para ingressar dando uma aula no EJA, aqui que surgiu a oportunidade. E preciso dizer que logo de cara eu tomei um choque de realidade que eu nem sabia que existia. Para começo de conversa, estou entendendo o que é EJA. Então, é como se eu estivesse olhando totalmente de fora como uma pessoa que não entende nada do que está acontecendo e tem uma ideia do que EJA pode ser, do que ouviu falar, mas que nunca leu a respeito, nunca se inteirou por completo. Então, algumas coisas me chamaram muita atenção e eu acho que essa visão externa talvez seja até legal, assim, eu fiz algumas anotações aqui, né? Os números chamam a atenção, com certeza, mas quando vocês falam sobre a questão da chamada pública, né, da quantidade de pessoas que não estudam e poderiam estar sendo atendidas,
como estão sendo feitas essas chamadas públicas, quem a gente está verdadeiramente alcançando. E quando eu li e escutei, eu refleti isso também para a minha área de trabalho, né? Eu trabalho com turismo aqui em Urupema. E eu tenho várias complicações nesse sentido, porque muitas vezes eu divulgo pelo Instagram, sendo que em Urupema a maioria das pessoas usam o Facebook. Então, será que realmente essa propaganda não está sendo assertiva porque ela não tem verba ou porque estamos vinculando de uma maneira errada? E aí, entre várias mídias, né? Sei que algumas cidades, por exemplo, que funciona rádio ou TV ou, enfim, várias formas, né? Às vezes é um panfleto na padaria que vai funcionar numa cidade, enquanto na outra vai ser um Facebook. Então, será que é verba? Ou será que a gente está dentro da nossa caixinha, dentro daquilo que a gente acha que é melhor? E aí a juventude, né? A minha juventude é a do Instagram, não é mais a do Facebook, mas sim a do Instagram, que é a do momento. E enquanto talvez esse EJA esteja no Facebook, ou não sei, né? Fica um questionamento aberto para a gente refletir. E ali, com relação à juventude, né? Essa caixa de ressonância aí foi algo que me chamou muito a atenção, coisas que eu nunca tinha pensado, que eu nunca tinha lido sobre, então vale muito a pena pensar dentro dessa maneira, achei interessante. E no final, para ser bem sincera, hoje eu corri o dia inteiro, então eu fiquei cansada, e ali eu falei, putz, negros, de novo, essa questão racial que eu escuto a vida inteira, para que está falando disso de novo? E aí, às vezes, a gente se perde, né, pensando no branquismo e na diferença de cor apenas para o negro. E hoje eu sinto que, principalmente aqui na Serra Catarinense, a nossa dificuldade, ela vai, eu acho que para o lado indígena, para o famoso bugre, que a gente tem tanto de falar sobre o caboclo, que a gente não encontra registros em livros, e no final tá ali, e querendo ou não, é como se fosse um negro, né? Mas uma outra denominação que passa pelas mesmas sequências de desafios. Então, eu escutei tudo, mesmo estando cansada, e comecei a refletir nessa diferença. Então, espero que a fala tenha colaborado. Eu só queria dividir esses pensamentos que eu tive hoje e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Raquel, obrigada por ter mandado esse link do curso, que fez a diferença na minha vida de verdade, gente. Obrigada, Júlia. Acho que tem uma questão que vocês podem acrescentar na última questão que a gente tem lá no módulo, né? Que é da mobilização, como é que a gente pode mobilizar? E acho que isso que a Júlia traz, né? Quais são as formas da gente documentar essa chamada pública, de fazer essa busca ativa? Então, acho que isso é fundamental, né? Principalmente que nós estamos novamente pensando que estamos com sujeitos diversos no campo da EJA, né? E trabalhá-los é fundamental. Será que dá tempo de eu responder? Será que dá tempo de eu fazer um comentário em cima do que a Júlia falou? Vamos lá, para encerrar. Então, Júlia, acho muito bacana você trazer esse comentário, né? E aí eu queria te dizer o seguinte, que a gente vive num estado que nomeia, né? Que tem várias noções de raças no senso comum, né? E o bugre da Serra ou no Oeste é uma noção, né, que está capilarizada no tecido social da população. Então, de fato, na Serra Gaúcha, outra expressão também, na Serra Gaúcha não, na Serra Catarinense, né, uma outra expressão que a gente também usa, que a gente ouve dizer, né, é o pelo duro, né, que é essa população nativa, que é a forma como a branquitude nomeia essa população, né, que são categorias racializadas, né, caboclo, bugre, brasileiro. A minha pesquisa no oeste do estado, ela trata disso, ela mostra como que a população branca, a branquitude, nomeia os outros, né, o que são os chamados outros, né. E isso é fundamental, a gente ter essa noção, ter consciência racial de onde nós vivemos, que estado é esse, porque a gente ainda vive num estado que gosta de olhar para o frio e dizer que é uma paisagem europeia, né?
Então, essas noções, elas precisam ser enfrentadas. E nós enquanto servidores públicos, professores, nós precisamos de letramento racial urgente para fazer esse enfrentamento das questões raciais, né? Enfim, poderia te falar muito mais, mas é adiantado da hora aqui, você pode colocar lá no Moodle para a gente conversar, que aqui não dá mais, não vou monopolizar o espaço. Obrigada. Obrigada, boa noite a todos e a todas, e boa parte de setembro estaremos juntos. Que coisa obrigada, boa, gente. Obrigada. Professoras. Obrigada. Quem boa noite, agora. obrigada. Foi bom demais. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Mari. Até mais, gente. Até o próximo módulo. A gente vai se comunicando. Boa noite. Boa noite.